História das ideias filosóficas no Brasil, evolução histórica do liberalismo, a querela do estatismo, história do liberalismo brasileiro. Esses são apenas alguns títulos da grande obra deixada pelo mestre Antônio Paim. Filósofo e historiador das ideias, Antônio Paim nos deixou no último dia 30 de abril, aos 94 anos. Em homenagem ao seu trabalho, o Livros publicou o e-book Antônio Paim, uma homenagem ao grande historiador do liberalismo brasileiro, elaborado pelo nosso conselheiro acadêmico, o embaixador Paulo Roberto de Almeida, nosso convidado de hoje. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livros Entrevista. Professor Paulo Roberto de Almeida, antes de mais nada, muito obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres, com a generosidade de sempre. Eu queria pedir para o senhor começar a nossa conversa falando um pouco sobre a trajetória intelectual do Antônio Paim, que é alguém que curiosamente estudou na Universidade da Rússia, em plena vigência da União Soviética, e depois se tornou um dos maiores estudiosos do liberalismo no Brasil. Muito obrigado, Mano Ferreira, pela oportunidade de falar sobre um dos grandes pensadores do Brasil, a quem eu aprendi a admirar, porque, de certa forma, ele reflete, como alguns outros, não é? Pensadores ou estadistas do Brasil, Roberto Campos mesmo, pessoas que vieram de uma determinada conformação doutrinal, política, intelectual, muito chegada no mainstream, que é um mainstream de estatismo, de intervencionismo, até de socialismo, não é? Para uma caminhada em direção ao racionalismo, ao ecletismo, que está consolidada num liberalismo muito bem informado, muito bem orientado pela leitura, pelo estudo, sobretudo pela experiência. Eu digo isso porque há uma tendência em vários países, não só entre nós, evidentemente, de que você parte de um determinado estoque de conhecimento está consagrado na sociedade, e, de repente, você tem os dissidentes, não é? É aquela história do Thomas Kuhn, os paradigmas científicos, alguém rompe um paradigma num determinado momento, aquilo fica marginal, mas depois acaba, assim, implantando. E muitas das grandes evoluções do pensamento político, desde antes do Kant, desde antes o Aufklärung, né, do esclarecimento, do iluminismo, se deve um pouco à revolta contra o estoque de ideias pré-existente, não é? E o Antônio Paim, e eu posso também me refletir na trajetória dele, sai de um marxismo juvenil. Por quê? Porque o marxismo corresponde muito, enquanto teoria política, filosófica, aos impulsos da juventude, pela liberdade, pela justiça social, pela igualdade, são todos valores nobres, não é? Que estão com a gente desde o Rousseau, na Revolução Francesa, no movimento sindical e socialista do século XIX, no marxismo prático, ou socialismo ou comunismo do século XX, que levou muitos intelectuais a uma adesão sincera, desprendida, não é? Para a melhoria da sociedade, via engenharia social. Não dá certo, costuma redundar, às vezes, em grandes desastres, mas é um impulso, muitas vezes, generoso, e se ele é honesto, ele acaba sendo reconhecido como um caminho equivocado, não é? Aliás, grandes liberais simultâneos, contemporâneos, foram grandes marxistas ou grandes socialistas no passado, não é? Você tem muitos ex-trotskistas, que eram, digamos, os comunistas mais inteligentes do que os stalinistas, ex-trotskistas que se tornaram grandes liberais ou até conservadores na trajetória intelectual americana, não é? No Brasil também é o caso, e esse é o caso emblemático do Antônio Paim. Eu também fiz a mesma trajetória. Como ele, fui para o socialismo para estudar, acabei reconhecendo as mazelas do socialismo e me dirigi para um esclarecimento, um Aufklärung, como ele teve ao descobrir que a União Soviética não tinha nada a ver com o que aparecia na propaganda stalinista, né? Ele foi para a União Soviética, como foram muitos intelectuais orgânicos, digamos assim, dos partidos comunistas, não só do Brasil, de vários países, estudar na Universidade Lomonosov, Universidade dos Quadros do partido. Muitos estudantes do Terceiro Mundo depois foram para aquela Universidade Patrício Lumumba, que é já dos anos 60, não é? Eu saí do Brasil durante a ditadura, fui tentar estudar na Universidade 17 de Novembro, em Praga, na Tchecoslováquia, também uma universidade feita para estudantes do Terceiro Mundo. Descobri, como ele deve ter descoberto em Moscou, que o socialismo era uma fraude, no sentido de que, pior do que a carência material
de produtos, né, a penúria real do socialismo, não é? A sua incapacidade de prover bens básicos para a população. Muito pior do que isso é a miséria moral, não é? Um regime de repressão, de delação, de mentira e de ascensão dos medíocres, dos oportunistas, não é? Ele, então, saiu, voltou ao Brasil com a sua esposa soviética, que depois voltou à União Soviética, porque ela era um quadro dos partidos, né? Tinha privilégios na nomenclatura, era tradutora entre os estudantes de português e em russo, e ele, então, fez essa trajetória que eu também fiz no sentido de me desgarrar. Tanto ele quanto eu, apesar de sermos marxistas e lermos Marx, Lenin e tudo, nunca fomos religiosos dogmáticos, no sentido de só nos limitarmos a essa literatura. Eu, ao lado do Lenin, do Marx, lia o meu Raymond Aron, o meu Roberto Campos, filósofos liberais, como ele deve ter lido também. Então, essa trajetória é muito sintomática de um caminho intelectual que está muito refletida naquele livro do Edmund Wilson, não é? Para a estação Finlândia, To the Finland Station, que é a trajetória do Lenin, saindo do exílio na Suíça, indo para Helsinki, depois entrando por Petrogrado para fazer a Revolução Socialista, que foi um golpe, em novembro de 17, ou em outubro. Essa trajetória é muito interessante, porque o Edmund Wilson também era um marxista juvenil que depois fez um livro muito honesto sobre essa trajetória. Aliás, o livro dele está refletido na história do liberalismo brasileiro, do Antônio Paim. É muito interessante, porque você parte de uma vertente generosa, sinceramente engajada na melhoria das condições sociais do povo pobre, da miséria, que ele conheceu lá na Bahia. Eu mesmo venho de uma família muito pobre, não é? Meus avós eram camponeses analfabetos que vieram da Europa para substituir os escravos nas fazendas de café. Meus pais tinham apenas educação primária incompleta, não é? Eu fui o primeiro da família a ascender ao ensino universitário, ao conhecimento, por leituras, por viagens. Então, é uma trajetória conhecida por outros intelectuais. Me refiro, por exemplo, ao François Furet, que era stalinista, ou pelo menos membro do Partido Comunista, até a invasão dos tanques soviéticos em Budapeste, em 1956, não é? Daí uma longa trajetória de desgarramento do partido, de Moscou, da versão oficialesca do comunismo, para a descoberta de um pensamento liberal ou até conservador, não é? Outros demoraram um bocado de tempo para chegar nisso, né? O Jean-Paul Sartre ficou, digamos, stalinista ou maoísta até o movimento de maio de 68 na França, quando ele distribuía os jornais maoístas que estavam circulando nas ruas de Paris, nas revoltas estudantis, não é? O Raymond Aron já tinha feito a trajetória antes, porque ele saiu da França do final dos anos 20, esteve em Berlim e acompanhou a ascensão do nazismo na Alemanha no início dos anos 30, e depois acompanhou de Gaulle para o exílio parisiense e se tornou um dos grandes liberais franceses ou mundiais, não é? É interessante ver como os intelectuais da academia, aqueles que ficam apenas na academia, na Torre de Marfim, têm uma certa dificuldade para fazer uma transição do dogma, da ideologia, da ilusão para o racionalismo, para o esclarecimento, para o liberalismo, que se faz não apenas com livros, com doutrina, mas com observação da realidade. E foi o que eu fiz no socialismo, foi o que o Antônio País. Então, isso explica muito a trajetória dele, não é? E nesse mesmo momento em que ele estava em Moscou, estudando na escola do Partido Comunista da União Soviética, estava também um outro expoente do comunismo brasileiro, que era o Oswaldo Peralva, não é? Oswaldo Peralva era um desses jovens jornalistas do Partido Comunista, do Partidão, como a gente chamava, que também fez a universidade e se desencantou, porque viu que aquilo tudo era uma fraude, e ao voltar ao Brasil, ele escreve um livro impactante, né, chamado O Retrato, 1957. Aliás, esse livro saiu depois, 30 anos depois, 40 anos depois, numa outra edição, prefaciada pelo Antônio Paim, porque era o seu colega de ruptura com o socialismo. Então, em primeiro lugar, cabe destacar essa evolução de uma trajetória generosa de engenharia social, não é, que nós temos como impulso para a melhoria das condições de vida da população pobre, para a descoberta de que a engenharia social acaba redundando em desastres sociais,
como foram os 70 anos de comunismo soviético, 40 e tantos anos de socialismo na Europa Oriental, e muitas outras experiências, né, que sabemos na Coreia do Norte, em Cuba, que são os dois únicos socialismos existentes ou remanescentes, mas o próprio Vietnã, a China, sobretudo, já evoluiu para um caminho mais capitalista ou de mercado, não é? Esse, aliás, é o grande erro que cometem os socialistas. Eles não estudam muito economia ou não estudam história econômica, e aí eles tendem a trabalhar apenas no terreno das ideias ou dos conceitos, não é? Sem adentrar para as realidades econômicas, como as sociedades evoluem, progresso econômico, progresso tecnológico, as transformações, não é? Que você pode observar visualmente, mas apenas conhecendo os países e observando. E ele, como eu, que passamos pelo socialismo real ou surreal, digamos assim, e depois viemos ao capitalismo ou subdesenvolvido ou avançado, como eu estive durante quase 7 anos, a gente sabe distinguir as diferenças que existem entre ideias generosas, conceitos, propostas e até programas políticos, e realidades econômicas que não são transformadas apenas pela vontade dos homens, né? Basta ver o desastre que foi a Venezuela e que ainda é hoje, não é? E que foi no passado o Zimbábue do ditador Mugabe, não é? E vários outros experimentos fracassados. Então, essa primeira parte sobre a trajetória do Antônio Paim, ela é sintomática de muitos outros intelectuais, do próprio Vargas Llosa, não é? Que acaba de publicar um livro chamado O Chamado da Tribo, que é uma recompilação de todas as leituras que ele fez, desde o seu marxismo juvenil até o liberalismo maduro, não é? Passando pelo Hayek, passando pelo Jean-François Revel, Raymond Aron, vários liberais clássicos como Isaiah Berlin. É uma trajetória que é possível aceder, mas não apenas pelos livros. Eu acredito que a experiência prática de conhecer os países, a realidade, ela é muito relevante. Muito obrigado. Excelente, professor. E o senhor já deixou aí uma pista do caminho que a gente vai seguir, que é basicamente uma bifurcação entre o desenvolvimento teórico e aspectos da realidade prática. Então, eu queria pedir para o senhor fazer um resumo de qual é o conjunto teórico que guia a reflexão do professor Antônio Paim. Veja, nós temos uma verdadeira biblioteca, não é? Aliás, a biblioteca do Antônio Paim foi oferecida para a Bahia, não é? Não sei exatamente onde está, mas está na Bahia. São milhares de livros que ele acumulou, eu também tenho milhares de livros que um dia eu vou doar para alguma biblioteca. Essa é uma trajetória. Agora, a biblioteca pessoal dele, a bibliografia, a produção intelectual dele é imensa. Eu recomendaria entrar na Wikipédia, que tem um verbete sobre ele, mas na página do Antônio Paim, não é? Que espero que continue sendo administrada por seus amigos, seus familiares, que traz praticamente toda a produção intelectual dele em PDF, pode ser acessada, ou seja, está livremente disponível, assim como eu também coloco na minha página, em diferentes páginas, muitos dos meus livros que são dirigidos aos estudantes, não é? Então, ele tem uma obra tão grande que seria impossível para a gente analisar aqui, e ela se estende durante praticamente 50 anos, né? Já fazem 50 anos que ele produziu História das Ideias Filosóficas no Brasil, teve várias reedições, né? Eu recomendaria para quem quiser conhecer o pensamento dele, começasse por esse livro aqui, História do Liberalismo Brasileiro. É uma segunda edição de um livro que saiu há 20 anos atrás, não é? Ele tem um prefácio de 2017, o livro foi publicado em 2018 pela LVM Editora, e eu recomendaria começar pela apresentação do Alex Catarino, que é o editor da LVM. Ele faz um prefácio à segunda edição e fala sobre Antônio Paim e a análise do liberalismo brasileiro. Mas são 10 páginas que resumem toda a produção intelectual do Antônio Paim, ou seja, não é só sobre as suas obras dedicadas especificamente ao liberalismo brasileiro, mas todas as demais obras. É uma introdução que vale a pena ler, porque já é uma apresentação sintética em 10 páginas de tudo que ele produziu, nas diferentes vertentes de história da filosofia, do liberalismo, da representação política, do desenvolvimento brasileiro, etc. E depois ele tem um prefácio, o Antônio Paim, para essa segunda edição, e ele repassa
todos os liberais brasileiros mais importantes. Aqui na capa temos só 4, né? Na verdade, o primeiro é português, Silvestre Pinheiro Ferreira, que foi chefe de gabinete da monarquia portuguesa já no Brasil, não é? Ele esteve várias vezes exilado, fugido das perseguições dos seus inimigos, porque ele era um iconoclasta, um contrarianista, um pouco como foi o Antônio Paim e eu mesmo, né? É o português. Depois tem o Rui Barbosa, o grande doutrinário liberal do Brasil, perdeu 2 eleições presidenciais, a primeira em 1910 para aquela mula fardada que foi o Hermes da Fonseca, o Roberto Campos, que foi um jovem estatizante no começo, né? O Oswaldo Aranha, quando era nosso delegado na ONU, e o Roberto Campos trabalhava com ele como jovem secretário, achava que ele era meio comunista, porque naqueles tempos, anos 46, 47, a própria ONU recomendava o planejamento, obras estatais, e ele foi estatal durante uma boa parte da vida dele, pelo menos nos anos 50. O Eugênio Goudin, o grande economista liberal, que o convidou para substituí-lo na cadeira de Economia Monetária da Universidade do Brasil, a Faculdade de Economia, não é? Achava que ele era um pouco estatizante, mas ainda assim o convidou porque ele era muito inteligente e ele se torna um grande liberal depois de ter construído o estatismo no Brasil durante o primeiro governo do regime militar, não é? E, finalmente, o Melchior, do qual nós já falamos, fizemos essa homenagem pelos seus 80 anos, não é? Que é o grande pensador doutrinal do liberalismo brasileiro, enquanto doutrina, enquanto filosofia, mas também um grande observador da realidade. Ele discutiu com marxistas, não é? Discutiu com filósofos, etc. Mas essa história do liberalismo brasileiro, que eu recomendo ler, como eu disse, não é apenas o liberalismo como doutrina, ou seja, apenas aquele grupinho de liberais doutrinais ou de conservadores. É uma história política do Brasil, teoria da representação, da organização do Estado. Então, é um livro básico para conhecer o Brasil, como o Brasil se formou, não é? O segundo livro que eu recomendaria é esse daqui, já antigo, A Querela do Estatismo, que é um nome um pouco enganador, não é? Um nome, porque não é uma querela sobre o estatismo, se o Brasil deve ser ou não estatista, ou se é melhor ter intervenção do Estado. É o grande debate entre Estado e mercados, ou Estado e economia, que nunca vai terminar. Mas é um livro que trata, por exemplo, primeiro capítulo, a herança patrimonialista modernizadora. E esse é um tema básico no pensamento do Antônio Paim, nas suas reflexões e na sua, digamos, explicação para o nosso atraso relativo, né? O patrimonialismo é um tema básico de um grande jurista brasileiro, Raimundo Faoro. Todos conhecem o livro Os Donos do Poder, não é? Um livro que tinha um título weberiano, mas que o nosso escritor Érico Veríssimo sugeriu um título mais sintético, e aí virou Os Donos do Poder, mas é a formação do patronato político brasileiro, não é? Mas o Antônio Paim também tem esse pequeno livrinho, publicado há 2 anos atrás, que ele é o organizador, tem o Paulo Kramer também, e um dos seus discípulos, o Ricardo Vélez Rodrigues, sobre o patrimonialismo. O patrimonialismo é componente principal de uma das grandes tragédias brasileiras, tragédia tout court, a corrupção política. O patrimonialismo é o centro da corrupção política do Brasil. Essa eu classifico como a segunda grande tragédia. A primeira é a não educação, ou seja, a má qualidade da educação, não é? Hoje temos outras tragédias, como a instabilidade jurídica, não é? E talvez agora o problema da pandemia e de um desgoverno, não é? Mas o patrimonialismo é o grande caso. Então, esse é o primeiro capítulo do Querela do Estatismo. O segundo capítulo é o sistema representativo do Império. Como vocês veem que esse é um dos temas recorrentes no pensamento dele, está no História do Liberalismo, mas também está nos momentos decisivos da história do Brasil, que eu vou falar. Nós nos desviamos, digamos, de uma boa organização política no Império, não é? Desde as regências, o ato adicional, depois a centralização do gabinete, caminhos que nós deveríamos ter tomados para a representação política, abolição do voto censitário, ampliação das franquias democráticas. Nós nos desviamos, e mesmo na República, né, que deveria ter sido generosa, proibiu o voto do analfabeto, não criou a escola republicana, não fez a reforma agrária. Então, o sistema representativo do Império é feito para as oligarquias, ou seja, para o patrimonialismo.
O terceiro capítulo é uma das tragédias do século XX, que é o abandono da representação. Esse é central, é chave no sistema político brasileiro, fragmentado, distorcido, o nosso sistema proporcional é absolutamente deformado, não é? Mas ele também tem, além do abandono da representação, segundo tema, que é ascendência do castilismo. O Júlio de Castilhos, o grande teórico, digamos, do contismo no Brasil, né? O Conte teve mais influência no Brasil, talvez, do que na França. Na França ele ficou meio esquecido, mas no Brasil foi incorporado, sobretudo pelos gaúchos, virou quase que uma religião, e está na origem do pensamento do Vargas e de vários outros estadistas, digamos, ou reformadores, de construtores do segundo Estado brasileiro, né? O primeiro Estado é o Estado do Império, não é, que foi mal e porcamente reformado pelo Paulino, não é? Sistema representativo, organização administrativa do Estado brasileiro, pelo Visconde do Rio Branco, mas depois ele foi centralizado novamente por Vargas, não é? A partir dos anos 30, construiu um Estado weberiano com pés de barro, com todo o patrimonialismo, as oligarquias, e o castilismo é essa ideologia do Estado forte, do Estado que manda tudo, quase que uma derivação ou um derivativo brasileiro do Estado total do Mussolini, não é? E isso estava em voga nos anos 30. Grandes liberais brasileiros dos anos 50 ou 60, como Santiago Dantas, como o próprio Miguel Reale, não é? Eram integralistas nos anos 30. Né? O próprio Oswaldo Aranha, que foi um grande estadista liberal, digamos, nos anos 30 e 40, ele começou integralista. Todos eles admiravam aquela ideia de que o Estado poderia consertar as mazelas reais da sociedade, colocar os trens para andar no horário, botar todo mundo para trabalhar, evitar a confusão das greves, da instabilidade política. Então, o castilismo tem muito a ver com o nosso autoritarismo, e a gente vê isso nas ruas todos os dias, né, quando se clama por intervenção militar constitucional, que é uma contradição lá nos termos. Esse livro, A Querela do Estatismo, também tem a experiência dos anos 30 e do pós-guerra, ou seja, representação e contrafação, como ele diz, ou seja, a gente poderia ter se reformado na República de 46 e continuamos com as mesmas mazelas, não é? E depois o capítulo 5 é o reencontro com a herança patrimonialista modernizadora, ou seja, é o regime militar. O regime militar foi modernizador, realmente, terminou a industrialização, colocou o Brasil na frente de muitos outros países, né? Os militares encontraram o Brasil no lugar 34º, 35º em termos de PIB e o colocaram entre os 15 primeiros, e nós chegamos a estar entre os 6, 7 ou 8º primeiros, hoje já estamos em 12º, talvez 14º, não é? Mas eles fizeram uma obra modernizadora consistente no plano material, investiram muito na superestrutura da educação, ou seja, pós-graduação, pesquisa e desenvolvimento, mas abandonaram, talvez, a educação primária, a educação básica, e aí nós tivemos esse desastre atual, que é filho de família pobre, como eu, que estudei totalmente em escolas públicas, consegui entrar numa universidade pública. Hoje em dia, acho que dificilmente um estudante de escola pública consegue ingressar numa universidade pública, né? Há uma inversão notável da trajetória educacional, não é? Na minha fase de ensino primário, quem não conseguia acompanhar o ensino primário ia para a escola privada, que aí fazia passar todo mundo, não é? Porque na escola pública você tinha repetência, como se diz, você repetia de ano, se você tivesse notas baixas no boletim. Hoje a classe média coloca os estudantes na escola privada e depois vai para a universidade pública, enquanto que os pobres fazem escola primária pública e depois vão pagar a universidade privada, não é? Mas é um grande livro que tem esse nome meio enganador, que é já digamos, uma definição do que é o Brasil. Ele teve uma imensa colaboração com vários outros livros. Eu destacaria esse livro sobre o socialismo brasileiro, que é um resumo, síntese, digamos, que ele faz a trajetória do socialismo brasileiro desde a origem, numa coleção dirigida pelo embaixador Carlos Henrique Cardim para a Câmara dos Deputados, para a Fundação Teotônio Vilela, do PSDB, e ele tem, um dos últimos livros dele publicado foi uma Brasiliana Breve, saiu pelo Senado Federal. Aqui é como se fosse um guia de leituras para conhecer o Brasil, não é? Eu acho que foi a última obra dele
publicada em 2019 pelo Senado Federal, Brasiliana Breve, uma coleção para difundir a historiografia nacional. E ele, então, trata das principais obras dos viajantes estrangeiros, que foram os primeiros a discorrer sobre o Brasil, não é? Southey, Ferdinand Denis e outros. Depois vai para o Varhagen, que é o historiador oficial, centralista, cortesão, legitimista, não é? E depois vai para os títulos que, segundo ele, devem integrar qualquer conhecimento do Brasil, não é? Os grandes livros. Hoje em dia a gente encontra todos esses livros, por exemplo, na Biblioteca Mindlin, né, que digitalizou toda a biblioteca que o José Mindlin doou para o Instituto de Estudos Brasileiros, está lá na USP, vale a pena ler. Então, é uma riqueza enorme essa contribuição que fez lá o Antônio Paim. Eu o conheci muito tarde, mas tive a sorte, ainda em 2016, ao organizar um livro em homenagem ao Roberto Campos, que eu chamei de Homem que Pensou o Brasil, não é? Ele estaria fazendo 100 anos, se ele tivesse sobrevivido. Eu juntei vários amigos e fiz esse livro em homenagem a ele, e o Antônio Paim, eu o convidei, ele me ofereceu um capítulo sobre o Roberto Campos. Foi um capítulo muito sintético, não é? A contribuição de Roberto Campos para a modernização do país, ou seja, não se trata mais apenas de reflexões teóricas, mas do trabalho de economia aplicada, de economia prática, e ele chama o Roberto Campos, evidentemente, de modernizador eclético, não é? Então, essa é, digamos, a trajetória dele no plano das ideias. E agora talvez a gente pudesse examinar a contribuição dele para a modernização do Brasil, ou as dificuldades para a modernização do Brasil. Isso, é o que eu queria dar continuidade à conversa, pedindo para a gente adentrar nesse plano, né? Os fundamentos do que ele chamava de atraso brasileiro, né? Como que a gente pode entender sistematicamente essa contribuição? Perfeito. Ele foi para Moscou, digamos, na sua juventude, pensando em mudar o Brasil, não é? É um jovem de família pobre que achava que o socialismo, como eu também acreditei no início dos anos 60, não é? Que o socialismo seria uma maneira de vencer o atraso, o subdesenvolvimento, a miséria, a não educação, a não industrialização, a subordinação ao imperialismo americano, né? Os sugadores da nossa riqueza, como a gente acreditava, e durante muitos anos uma leitura básica nas universidades brasileiras era aquele livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, durante décadas, né? O livro teve dezenas de edições e todo mundo repete, aliás, até hoje. Sem saber que o Eduardo Galeano, já próximo da morte, digamos, já idoso, ele renegou o livro, de certa forma, porque era um livro muito simplista, não é aquela coisa de que os europeus vieram e destruíram as tribos pré-existentes, né, os indígenas, e subordinaram a América Latina à exploração imperialista estrangeira, aquela velha concepção de que nós somos pobres porque nós somos explorados. Não é verdade, mas é muito sedutora essa ideia, não é? E o Eduardo Galeano partilhou dessa ideia durante muito tempo, mas depois ele renegou o livro, mas muita gente ainda não sabe. Agora, o Antônio Paim tem ideias sobre o atraso brasileiro em todos os seus livros, não é? No próprio pensamento filosófico, no pensamento político, na questão prática da representação, da organização do Estado. Mas ele também tem livros nos quais ele se dedica a uma reflexão direcionada, com um foco preciso sobre as raízes do atraso e as dificuldades de modernização. Eu indicaria, em primeiro lugar, um livrinho que saiu pela Senac São Paulo em 2001, que é justamente esse, o relativo atraso brasileiro e sua difícil superação. E o que consiste nisso, não é? Ele já trata mais do século XX do que dos 3 séculos de colonização, que são, em parte, responsáveis pelo nosso atraso, claro, mas também o império, que não mudou basicamente nada das estruturas econômicas e sociais herdadas do colonialismo, né? Preservou o tráfico durante mais 40 anos, preservou a escravidão, e preservou a não reforma agrária, a não oportunidade para os empresários, etc. Mas aqui ele trata, no primeiro capítulo, o desfecho da Era Vargas. A Era Vargas é o grande ciclo modernizador do Brasil, né? Dos anos 30 aos anos 80, a gente se desenvolveu
na égide da era Vargas, ou seja, o Estado interventor, promotor, produtor, organizador, determinador de toda a economia brasileira. E aí ele fala da Revolução Industrial sob a égide do patrimonialismo, ou seja, o Vargas fez, alguns autores acham, marxistas, que ele fez uma revolução burguesa, mas foi uma revolução burguesa que não destruiu os fundamentos do feudalismo, como alguns comunistas acreditavam, né? Esse é um debate que também já superado na literatura brasileira. O Caio Prado Júnior, que era um marxista, foi o primeiro historiador marxista do Brasil nos anos 30, com a Evolução Política do Brasil, de 1933. Ele tem outros livros, mas nos anos 60 ele se angustiava que os comunistas brasileiros, seus colegas do Partido Comunista, ainda mantinham aquelas ideias do stalinismo, da Terceira Internacional dos anos 20, não é? Das dependências semicoloniais, e que haveriam traços feudais no Brasil. Ele achava, não, que era um capitalismo mercantilista atrasado. O seu livro de 1965, que se chama A Revolução Brasileira, não é um apelo a uma revolução socialista, não. É um apelo a que os marxistas abandonem as suas ideias errôneas e reconheçam que o Brasil precisa se tornar, antes de pensar em construção do socialismo, em se tornar um país capitalista, que o Brasil não era, e talvez ainda hoje não seja, ainda que tenha uma economia de mercado já bastante desenvolvida, uma industrialização, etc. E o Antônio Paim, nesse primeiro capítulo do Atraso Brasileiro, justamente trata da Revolução Industrial sob a égide do patrimonialismo, que foi a herança da era Vargas, ou seja, você começou a construir as bases da industrialização, que era sinônimo de progresso, né, de avanço, mas manteve o patrimonialismo, ou seja, não desmantelou a propriedade fundiária, a concentração de terra dos coronéis, e esse patrimonialismo foi sendo reformado num plano superficial, cosmético, não é? Desde o Império, passando pela era Vargas, na era militar, que conservou ainda o patrimonialismo, você teve senadores biônicos, governadores biônicos e toda uma série de concessões às oligarquias regionais, e continuou na era do Lula. O Lula fez um patrimonialismo que foi o coronelismo da era eletrônica, não é? Se a gente pensar na evolução do mapa eleitoral do Brasil sob a era Lula, o PT começa nos anos 80 com a sua base industrial, urbana, avançada, sindicatos ligados aos setores mais exportadores da economia brasileira, mais avançados, e depois o mapa eleitoral vai rapidamente se afastando dessas zonas industriais urbanas para os chamados grotões, o Brasil atrasado do norte e nordeste, coronelismo eletrônico, não é? Porque o PT finalmente fez aquilo que os coronéis faziam nos anos 30 e 40, né, que está retratado naquele livro Coronelismo, Inchada e Voto, do Vitor Nunes Leal, que foi publicado em 1948, não é? Já fez 70 anos. O coronel que dava um par de sapato, e depois da votação dava o segundo par se ele tivesse resultado. Uma escova de dente, um tratamento dentário, algum dinheiro, eventualmente, algum emprego, não é? Esse coronelismo eletrônico evoluiu para as concessões de rádio e televisão, e o Lula fez exatamente o que se esperava de um coronel eletrônico, ou seja, um preservador do patrimonialismo, que até virou um pouco gangsterista na era dele, né, com muita corrupção. O segundo capítulo está também nos livros anteriores dele, que se chama Desfecho do Projeto de Modernização Educacional, Hegemonia do Cientificismo. Nós tivemos uma escola na era colonial, que era a escola dos jesuítas, desmantelada pelo Pombal, depois não tivemos absolutamente nada, a não ser Colégio Dom Pedro II e alguns colégios para as elites no século XIX. A República, que deveria ter criado escola republicana, não é, para o povo, não o fez. Um dos grandes derrotados nessa época foi um monarquista sincero, o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco pregava a abolição com reforma agrária, ou seja, distribuição de terra não só para os negros libertos, como para os brancos pobres, a marginalidade estrutural do campesinato brasileiro, mas também educação de base, não é? Como fizeram todas as democracias avançadas. E essa é uma tragédia, como eu disse, a primeira tragédia brasileira. Não sei se vocês sabem, o Brasil só chegou nos índices de escolarização, ou seja, colocar todas as crianças de 7 a 11 anos no ciclo básico do aprendizado da leitura, não é, da alfabetização, 150 anos depois que o fizeram
os países mais avançados, ou seja, no início do século XIX, a Alemanha por um lado, os Estados Unidos por outro, já tinham praticamente todas as crianças de 7 a 11 anos no ciclo básico, educação primária compulsória universal, não é? Nós só fomos atingir esse nível, 98%, se não me engano, no Fernando Henrique Cardoso, 150 anos depois. Esse é um atraso quantitativo apenas, sem falar nada do qualitativo, mas o que ele fala aqui é a hegemonia do cientificismo. E o cientificismo vem como reação à Inquisição, não é? À Contra-Reforma. Então, são todos aqueles intelectuais portugueses e depois brasileiros que querem fazer avançar o país, mas acabam caindo no cientificismo, que significa uma educação de elite, que descura a escola primária, a educação de base, se torna, portanto, uma educação para as elites, que é o Brasil. O Brasil tem uma elite muito bem ilustrada, em termos de preparação intelectual, de acompanhamento do estado da arte, da ciência e da tecnologia. As nossas universidades públicas têm cérebros tão bons quanto os pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa, mas isso é uma superfície muito tênue, não é? Abaixo disso você tem tem um oceano, digamos, de incultura, de não educação, que é o que se reflete na representação política, não é? Então, depois você tem, como terceiro capítulo desse livro, a persistência da moral contra-reformista, né? A contra-reforma é responsável pelo nosso atraso. Ela está lá na origem da expulsão dos judeus da Península Ibérica, e ela se expressa pela carolice, pela religião católica como religião de Estado, dominante em Portugal, no Brasil, na Espanha, até praticamente o Franco, não é? Depois só terminou na modernização da Espanha pós-Franco, digamos, e Portugal teve Inquisição até 1848, não é? Nós também tivemos um pouco antes. Então, esse contra-reformismo foi muito bom. E o último capítulo é sobre esses temas: patrimonialismo, cientificismo e contra-reformismo. São os grandes males do desenvolvimento brasileiro. Mas eu queria dar uma outra ideia, e acho que a gente termina com esse nosso périplo sobre Antônio Paim, sobre esse livro aqui, que é um livro muito importante, não é? Momentos decisivos na história do Brasil. Eu sou um leitor de história virtual, né? Todo mundo sabe o que é essa história virtual, o famoso what if, né? O que teria acontecido se. Mas o what if é um pouco de eventos e processos. O que teria acontecido se o Hitler tivesse vencido Stalin, conquistado a União Soviética, se ele tivesse invadido a Grã-Bretanha, derrotado Churchill, ele teria dominado a Europa durante 30 anos, né? O que teria acontecido se o Napoleão, isso e aquilo, esse what if não é o tema do Antônio Paim. Ele não é tanto de momentos decisivos na história do Brasil, que estaria na origem desses what ifs, né, desses eventos, mas de processos transformadores, não é? Então, ele não é conjunturalista, ele é estrutural, ele trata de grandes processos. Ele tem 3 grandes partes apenas, não é? O primeiro momento de como o Brasil se atrasou, que é como o Brasil, sendo mais rico que os Estados Unidos, escolheu a pobreza. É um título um pouco enganador também. E aí eu me refiro um pouco ao Celso Furtado, né, que é um guru do desenvolvimentismo, do progressismo brasileiro, até das esquerdas, que no seu livro Formação da Economia Brasileira, de 1959, ele também menciona que a renda no Nordeste do Brasil, o Nordeste exportador de açúcar, era superior à dos Estados Unidos das 13 colônias, não é? Porque você exportava muito açúcar, não é? Aliás, o Haiti, antes da Revolução da Independência, foi o primeiro país, digamos, ou a primeira colônia europeia a se tornar independente, ainda no século XVIII, né, antes das revoluções das colônias ibéricas, já no século XIX, o Haiti tinha uma renda per capita superior à dos Estados Unidos, mas era a renda per capita dos plantadores franceses, exportando açúcar para a Europa, não é? Que depois acabou, porque o açúcar passou a ser feito de beterraba depois das guerras napoleônicas, do bloqueio continental, que acabou sendo um bloqueio contra o Napoleão pela Grã-Bretanha, e o açúcar começou a ser feito de beterraba, até hoje está lá. O açúcar é a única commodity que tem intervenção oficial dos estados nos últimos 150 anos, ou 200 anos agora,
e que provavelmente vai demorar mais 200 anos para deixar de ter subsídio na Europa, nos Estados Unidos, não é? É uma história que eu acompanho no GATT há 40 anos e vai continuar pelos próximos 100 anos. Mas é duvidoso que o Brasil fosse mais avançado ou mais rico que os Estados Unidos na colônia. Apenas pela renda monetária da exportação de açúcar, sim, a gente estava à frente das 13 colônias, mas aí é esquecer o substrato educacional dos emigrantes da Inglaterra para a New England, né, para as 13 colônias, não as 13 colônias, algumas da New England, porque você tinha também colônias escravocratas na Virgínia, nas Carolinas, não é, de plantadores de açúcar em base de escravidão. A New England era mais inglesa, digamos assim, e fez a Revolução Industrial quase que ao mesmo tempo que a Revolução Industrial na Inglaterra do final do século XVIII. Os Estados Unidos tinham essa formação familiar, tradicional camponesa, que depois vai para a manufatura, construção de barcos, pesca e uma industrialização manufatureira que acompanha a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, e por aí eles se desenvolvem muito mais do que o sul atrasado, escravocrata e agrícola, né? O Brasil continuou escravocrata e agrícola durante 150 anos mais, não é? Até se reformar no século XX. Então, eu contesto um pouco essa visão dele, provavelmente talvez porque o Antônio Paim não é um versado em história econômica, o que eu tenho me dedicado nos últimos 30 anos, digamos assim, mas é um fato que o Brasil era a colônia mais rica de Portugal, era o centro do orçamento da coroa, não é? Do tesouro português, que se confundia com o tesouro do rei, e poderia ter sido a origem de um império luso-brasileiro muito importante no mundo, que era o projeto, aliás, original de Hipólito da Costa e do José Bonifácio. Eles não queriam a separação foi imposta pelas Cortes de Lisboa, que nos transformaram em colônia depois de sermos Reino Unido, não é? Mas nós tínhamos condições, talvez, de evoluir para um progresso econômico se tivéssemos cumprido aquilo que proclamavam Hipólito da Costa e José Bonifácio: abolir o tráfico imediatamente, abolir a escravidão gradualmente, ao mesmo tempo que você importava agricultores europeus para desenvolver o Brasil em outras bases, como se fez já no final do Império, início da República, com a imigração de camponeses basicamente para o sul-sudeste do Brasil, não é? Isso se reflete nos índices de desenvolvimento humano. Então, é um capítulo interessante sobre como nós perdemos oportunidade no final do Império, ou no final da colônia e no Império, de avançarmos por preservar esse legado colonialista, escravocrata e tráfico. O segundo capítulo é o que ele trata em vários outros livros, é o problema da representação, é o problema da organização do Estado brasileiro no século XIX, né? O segundo momento é como o Brasil mantém a unidade nacional e deixa inconclusa a consolidação do sistema representativo. É uma grande falha e vale a pena ler o que ele escreveu, mas outros também escreveram, não é? Você teve grandes doutrinários brasileiros, Afonso Arinos de Melo Franco, João Camilo de Oliveira Torres, alguns liberais, outros conservadores, e realmente houve uma falha no Império de consolidação de um sistema representativo moderno. A gente tinha um liberalismo inglês de fachada, um partido liberal, um partido conservador, que não tinha nada a ver com os dois partidos, Whig e Tory, da Grã-Bretanha. Então, a gente falhou em construir um sistema representativo. E o terceiro momento, século XX já, é como se conclui a estruturação do Estado patrimonial e o abandono do sistema representativo, que é a centralização varguista, que foi exacerbada no regime militar, não é? E depois a Constituinte de 88 tentou descentralizar, mas o fez de forma canhestra, porque estávamos em 87, 88, o Muro de Berlim ainda não havia caído, não é? Caiu só 1 ano e meio depois, e o impulso socialista, estatizante, achar que o Estado fosse prover todos os pobres e miseráveis do Brasil de todos os direitos e vantagens de um Estado moderno, não é? Seria uma grande ilusão. Seria achar que com 1/5 ou 1/6 da renda per capita de países desenvolvidos, a gente pudesse ter um nível de oferta de bens coletivos
como tem a Europa, os Estados Unidos, que vieram ao longo de uma evolução de 150 anos de construção de uma economia de mercado, com base em liberdades, em uma representação relativamente avançada, não é? Democrática, de alternância, democracias de mercado que finalmente deram oportunidade para o empreendedorismo livre, a imigração, a importação de cérebros, de capitais, investimentos diretos estrangeiros, tudo aquilo que a gente não fez. Essa é a grande contribuição do Antônio Paim à reflexão política e doutrinal do Brasil e aos obstáculos ao nosso desenvolvimento. Maravilha. Com essa brilhante síntese do embaixador Paulo Roberto de Almeida, a gente espera disseminar o interesse pela leitura da obra do mestre Antônio Paim, que certamente pode nos ajudar a refletir sobre os desafios de construção de uma sociedade livre, aberta e moderna no Brasil, né, professor? Eu acho que o grande, no fim, talvez o senhor me corrija, mas eu acho que o grande legado da obra do professor Antônio Paim é nos permitir ferramentas e inspiração para refletir sobre os desafios concretos do Brasil para se tornar uma sociedade livre, para além da simples importação de soluções prontas e simplificadas, simplistas, que às vezes a gente vê pessoas propagarem por aí. Né? Então, acho que o aprofundamento dessa reflexão é o legado que fica. Né? Eu diria que tanto Antônio Paim quanto Roberto Campos, digamos, são pessoas que vieram de famílias muito modestas, não é? Que se fizeram pelos livros, pelo estudo, mas, sobretudo, pela observação da realidade, não é? Coisa que me foi dado também fazer, vendo de uma família pobre e acedendo a livros pela biblioteca, que eu não tinha em casa. Eu também pude viajar, primeiro pelo Brasil, como mochileiro, pela América do Sul, depois na Europa, durante a ditadura militar, e a complementação de livros, ou seja, gabinetes fechados em bibliotecas, nas universidades, com a observação direta da realidade, as viagens, as conversas com as pessoas, você vai tendo uma ideia muito acurada do que deve ser feito. Que eu acho que a trajetória que o Roberto Campos fez ao sair do seminário e sem título universitário entrar no Itamaraty, numa época em que isso ainda era possível, não é? E indo para os Estados Unidos em guerra, observando como se constrói uma economia moderna, que foi o New Deal, a revolução estatal nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também foram muito estatizados durante algum tempo, na guerra certamente, e até um pouco nos anos 50. O desafio do comunismo soviético durante a Guerra Fria fez com que os Estados Unidos criassem um capital humano de excelente qualidade, essa é a receita, e é um pouco o que o Antônio Paim observou indo a Moscou, não é? Com toda aquela mensagem do comunismo radiante, brilhante, camarada Stalin provê tudo, encontrando a miséria, a opressão, a repressão, não é? E depois o grande choque que eles tiveram, ele e Oswaldo Peraval, com o famoso 20º Congresso do Partido Comunista, em que o Khrushchev denuncia os crimes do Stalin, né? O Stalin matou ali os seus 4 ou 5 milhões de soviéticos, muitos comunistas diretamente e outros indiretamente na guerra, né? O Mao Tse-tung fez muito mais, direta ou indiretamente. São coisas que fazem com que a gente reflita sobre a realidade. E a Venezuela está aí, Cuba está aí, a Coreia do Norte está aí, a gente pode ter exemplos de como ter exemplos de como a engenharia social, os projetos de engenharia social acabam redundando em grandes erros. E por quê? Porque eles se baseiam apenas nas ideias e não na construção econômica de um país, que implica reformar a política, o Estado, a sociedade, oportunidades, sobretudo vencer os obstáculos da oligarquia, do patrimonialismo, da concentração de poder. Eu acho que todos esses homens, Paim, Roberto Campos, Gustavo Franco, de certa forma, Eugênio Goudin, todos eles transmitem uma ideia de que o progresso econômico não é algo dado pelo Estado, não é? Pela Constituição de 88, e sim construído por uma sociedade livre, de empreendedorismo, de abertura, de liberalização comercial, de importação de cérebros, como faz ainda hoje os Estados Unidos, não é? São exemplos muito interessantes para a gente refletir.
Eu convido todos, claro, a lerem os livros do Antônio Paim, mas, sobretudo, refletirem sobre as suas muitas reflexões. Ele foi muito hostilizado nas universidades brasileiras, não é, que durante muito tempo, e talvez ainda hoje, sejam dominados pelo que eu chamo de gramscianos de academia, não é? Esse pensamento da esquerda é muito generoso, mas acaba sendo sectário, não é? Ele foi um pouco hostilizado, se revoltou contra isso, escreveu. O ambiente de liberdade, de competição nas ideias é muito importante para o nosso aperfeiçoamento intelectual. Agradeço a você pela oportunidade e até a próxima vez, meu caro Mano Ferreira. A gente que agradece muito, professor Paulo Roberto, por essa verdadeira aula aqui sobre o pensamento de Antônio Paim. E também agradecemos a você que acompanhou. Fazemos, como sempre, o convite para que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Muito obrigado e até a próxima.